Buenas, mundo! Abrindo caminhos para o nosso oráculo semanal da pura vida acontecendo. Eu sou Vanessa Panambi, astróloga, oraculista, aquela que abre caminhos com a Mercúria. E hoje aqui na Pura Vida Acontecendo, para abrirmos caminhos para nosso oráculo semanal de 18 a 25 de janeiro. Salve a Mercúria! Oi, Arthur, bom dia! Quando os amigos do meu filho aparecem no oráculo, é ótimo sinal. Veio aqui trazer as suas ótimas energias. Eu quero tirar esse filtro aqui, gente. Não é para entrar esse filtro aqui, não. Enquanto isso, vamos chegando. Bom dia, Michele. Boa tarde para quem já almoçou. Ai, gente, que divertido quando acontecem essas coisas aqui nos meus filters. Só para melhorar essa iluminação, por favor. Pronto, tá bom assim? Vamos lá, senão eu fecho tudo aqui. Então, gente, vai lá tomar café, Arthur. Então, assim, a gente está sob lunação em Capricórnio nessa semana, mas a lua já está em Peixes. O que é importante a gente entender desse processo, como eu comentei no oráculo da semana passada, é que a gente está entrando, mais do que uma lunação, a gente tem uma espécie de quarentena vibracional até ali final de fevereiro. 27 de fevereiro, 40 dias após o início dessa lunação, é quando a gente percebe que essas demandas que estão vindo agora, elas vão se ancorar, se materializar num céu que está sob aspectos, conjunções exatas. Então, é muito importante a gente perceber que esse grau dessa alunação de Capricórnio agora é um grau 28 de Capricórnio, no momento onde a Lua e o Sol se encontraram nesse último domingo, é uma simbologia que frequencia a maturidade. E quando a gente percebe que tem coisas que estão sendo colocadas de forma muito clara, o que precisa ser feito e o que precisa ser feito sob novas leis e estruturas. Então, não é um início, como existe essa tendência a se pensar em relação às luas novas. Não é um recomeço, já está tudo posto, já está tudo entregue, já está tudo alinhavado nas tessituras do destino. O ponto é que a gente não tem mais o que pensar sobre determinadas coisas, porque se elas já estão na mesa, é fase da gente assumir aquilo que nos cabe e aceitar aquilo que a gente não tem controle. E aqui a gente tem essa temporada de ancorar uma visão bem objetiva, que é esse céu que nos prepara para quando chegar ali no finalzinho deste fevereiro, dessa linha temporal, desse marco, a gente perceber que a gente teve sim tempo real para se preparar para essa travessia. É só uma parte realmente de uma primeira grande travessia. Quem sente o que precisa movimentar de alguma forma sabe quais são os seus temas. A questão é que agora, mesmo sabendo o que precisa ser feito, a gente tem um céu em Aquário. Esse céu em Aquário, ele tanto nos traz toda a tecnologia da perspicácia de conseguir ter essa visão de futuro, essa visão para além do óbvio, para além do que está ao nosso alcance físico, mas também está falando
principalmente com esse encontro nessa semana de Vênus e Mercúrio, além do Sol e Plutão também em Aquário, sobre como é que nós vamos facilitar a tradução dos acontecimentos simbólicos, que é uma pauta que eu sempre trago nos oráculos, porque dá essa relevância para a gente entender que o que a gente aprende a desenvolver emocionalmente, a decodificar emocionalmente, para além dos nossos sentidos principais, é o que vai nos garantir sucesso dos nossos objetivos. Quanto mais estamos no nosso eixo, quanto mais mantemos clareza sobre os nossos propósitos e objetivos, melhor flexibilidade, inclusive, a gente tem para conseguir compreender e fazer as nossas próprias decodificações. Porque a lente pela qual a gente interpreta os processos, principalmente com esse encontro de Vênus e Mercúrio, é muito importante. Quem faz parte do Lab 777, que é o nosso grupo, a nossa comunidade de desenvolvimento consciencial, sabe exatamente que os nossos sentidos, eles operam em uma engenharia e tecnologia espiritual para além dos sentidos físicos, e todas as dinâmicas emocionais que a gente vive, os insights pelos quais a gente vai passando determinados períodos e compreendendo relações, provém de uma mesma matriz. Quanto mais a gente entende os nossos recursos físicos, como o meu corpo funciona, como os meus sentidos funcionam, como o meu ritmo funciona, como os meus hábitos impactam essa dinâmica, mais a gente vai criando essa inteligência comportamental e emocional de deixar as situações muito mais visíveis e alcançáveis. E o planejamento, ele está falando muito sobre esse lugar de, se você sabe que você precisa abrir a porta para sair de casa, você vai deixar a chave próximo da porta ou na porta, porque você já faz aquilo no automático. Se você sabe que você vai sair do banho e você precisa se enxugar, você vai deixar a sua toalha sempre ali. Você não vai pensar toda vez que você tomar banho aonde está a sua toalha. Você não vai precisar pensar toda vez que você vai sair de casa onde é que está a chave. Mesma dinâmica funciona com aquilo que é invisível. Então, quando nós estamos nos preparando para materializar objetivos, torná-los alcançáveis de forma tão automática, não seria exatamente o processo, né? Mas de forma tão esperada, alcançável, que nós não precisamos gastar tanta energia para alcançar. Para isso serve essa estruturação dessa temporada de lunação em Capricórnio, para que a gente faça isso inclusive com as nossas próprias emoções, para entender que essa dinâmica que a gente inicia agora, até chegar lá no final de fevereiro, ela não tem apenas o tempo linear, mas ela tem um sentido aonde a gente vai percebendo que a gente começa a ganhar mais energia quando a gente usa essa inteligência de fazer aquilo que está ao nosso alcance ser aprimorado, melhorar o que já está acontecendo, ao invés de atender todos os ruídos, porque os ruídos dessa temporada de realinhamento, de organização, de planejamento, eles não são poucos. Nessa hiperestimulação que a gente já vive através da tecnologia metálica, digital, a gente já percebe que essa hiperestimulação, por vezes, nos faz acreditar que estamos ficando com mais energia, porque a nossa mente conecta vários pontos ao mesmo tempo. Mais motivados, porque você tem aqueles estímulos que compensam várias outras sensações mais complexas, mais cheios de energia, porque você está ali recebendo milhares de estímulos emocionais também. Então essa sensação de euforia, essa sensação de que está tudo bem, elas são picos de energia que a gente vai perceber com muito mais clareza
conforme a gente também vai se distanciando dessa dinâmica teatral. Ou seja, de repente você percebe que aquilo que você achava que estava te fazendo bem e progredir era só uma holografia. Aquilo que você achava que estava te estimulando, te trazendo mais motivação, era só uma manipulação, uma forma daquilo chegar para te trazer a ideia de que o melhor para você seria você fazer uma determinada coisa que não é o que você faz. Isso tudo vira um grande bolo de distração, mas que a gente precisa puxar fio por fio, porque se a gente não fizer nada com isso, o peso vai ser um pouco mais intenso nessa linha temporal, depois dessa quarentena no final de fevereiro, onde a gente tem essas conjunções exatas que vão refazer essa pergunta. E aí, como é que tá essa pura vida acontecendo? Então agora é hora da gente programar. E a hora que a gente começa a programar aquilo que a gente quer, a gente sabe, e é preciso que a gente entre, inclusive, em aceitação de que as provações, os testes, as provas, a repetição da pergunta, é isso mesmo que você quer? É isso mesmo que você está programando? É isso mesmo que você acha que você está escolhendo? Vem com tudo. Por isso é tão difícil a gente elaborar os nossos planejamentos e assimilar que, apesar de planejar, a gente não tem controle e que a gente tem que trabalhar processos emocionais que estão muito mais ligados com a nossa essência, com os nossos aprendizados internos, do que o que a gente tem para realizar em relação ao externo, aos outros, aos nossos compromissos. Então, alinhar esses reais objetivos e colocar tudo numa mesma linha temporal não é um processo automático, mas para que ele se torne mais fácil e possa, sim, ser automatizado para que novos objetivos venham, para que a gente atualize sempre a pura vida acontecendo, isso precisa ser feito agora com toda esta atenção. Então, se a gente faz esse paralelo, essa metáfora, né? A gente está num céu aquariano, um céu que está vislumbrando esse futuro, tem toda uma dinâmica que não se repete todos os anos, por conta dos aspectos, das distâncias, das trocas energéticas e frequenciais e vibracionais que acontecem entre esses planetas, mas num cenário geral, o que a gente tem é essa reprogramação que nos faz ver o futuro, nos faz ver ou enxergar ou questionar como as coisas estão indo, mas se a gente vai inevitavelmente subir essa montanha, algo muito importante que a gente precisa lembrar, e quem faz trilha, quem faz escalada sabe, a gente precisa descer com tanta firmeza e com tanta maestria quanto na subida. A questão é que quando a gente vai descer a montanha da pura vida acontecendo, a gente já tá cansado, a gente já tem menos recursos, então a gente precisa de mais flexibilidade, mais atenção. Essa metáfora, ela cabe muito bem para a gente pensar que não é sobre realizar os nossos objetivos ou desejos ou intenções, mas sobre principalmente entender se você sustenta, porque tem muitas coisas que talvez você quisesse ou almejasse já estar fazendo ou ainda fazer para esse ano, mas que diante de um determinado cenário não é possível sustentar. Então, aí que a gente entra com essa questão, né? Quais escolhas e objetivos você realmente quer sustentar? Porque talvez um deles seja tão grande e tão desafiador quanto imensamente prazeroso, e isso faça com que você precise liberar outras distrações, encaminhar outras coisas que você achou que seriam importantes fazer agora, mas que são insustentáveis, como essa dinâmica toda de tudo que está acontecendo coletivamente, globalmente,
vai impactar também as nossas escolhas, porque as coisas não vão ficar suavecitas por muito tempo, e isso não é uma questão divinatória, basta que a gente compreenda a lógica de toda a forma como os jogos acontecem aqui no planeta Terra. A gente entende também que algumas coisas precisam ser priorizadas como forma de proteção, principalmente para que a gente tenha essa sustentação de dentro para fora para lidar com um ano de muitos imprevistos. Então não é nem desistir de realizações, mas também nem deixar a coisa acontecer naturalmente, porque o natural nesse momento está bastante caótico. Então, seguimos aqui costurando nossos amuletos e aproveitando, que eu já estava esquecendo nos últimos oráculos, mas está sempre aqui do meu ladinho, nosso spray vibracional em parceria com a Botica. Esse é o Guia 33 para alinhamento mental, ó, para essa cabecinha cheia de coisa. Priorizar aquilo que vem do nosso ori, da nossa matriz, porque é muito importante que a gente tenha esse tempo para se conectar com aquilo que faz sentido pra gente, que está alinhado com o nosso destino. Então, a carta da semana, para nos trazer esse cenário de entender toda essa dinâmica do céu astrológico. Olha só que desenho curioso. É a carta de provações. Olha, imagina que o campo energético das provações tem esse desenho, essa estrutura. São limitações temporárias. E a carta das provações diz o seguinte: você pode ter a impressão de que você está lutando contra um mar tempestuoso ou contra um adversário invencível, mas trata-se apenas de uma busca pela verdade que existe dentro de você. Pergunte a si mesma: como eu posso expressar a fonte da verdade no meu ser? Essas são perguntas relacionadas. Como posso recuperar ou invocar o meu maior merecimento? Essas são perguntas relacionadas à autoestima e à confiança. Você enfrenta provações sempre que sente medo. E esses medos são causados pelas feridas que existem no seu coração, na sua alma, na sua mente e no seu corpo. Essas feridas estão agora guardadas na sua memória celular. Pare de se acusar e simplesmente sinta. Enfrente o oponente e abrace-o. Deixe que as provações sejam um processo de dissolução dos traumas. Pare de se apegar aos resultados e concentre-se no que você está sentindo, enquanto reserva um lugar para as aflições. Esse é um teste de fé, tanto em si mesma quanto no divino, o que, na minha humilde opinião, não tem nenhuma diferença. Lute, persista e experimente. Visualize e sinta as provações como os impulsos para diferenciar o que é verdade do que é falso. As provações dizem: lute, batalhe e tente. Transforme a complacência e a apatia num esforço para descobrir como as coisas funcionam. Experimente muitas coisas e enfrente o desconhecido. Onde estão as raízes dessas provações? E a afirmação que a carta traz ao final é: eu aceito as provações como um teste de fé quando me disponho a defender o que eu valorizo. Interessante, porque o último vídeo que eu vi aqui, antes de abrir o nosso oráculo semanal, foi uma entrevista de uma moça com um determinado tipo de câncer, e ela estava falando aos 17 anos, e ela estava falando sobre as pessoas falarem muito que ela precisa ter fé de que ela vai se curar. E ela questiona que, de repente, ter fé não é exatamente sobre cura, mas ter fé de que o melhor, que está mais alinhado ao destino dela, vai se manifestar da melhor forma possível. E ela escolhe, então, sabendo que vai ter um processo, né, terminal, que ela vai ter que encarar a morte pelas questões que se apresentam com a doença. Ela escolhe não fazer quimioterapia. E as pessoas questionam isso, né? Como se essa escolha fosse contra a vida.
enquanto na verdade traz-se essa questão de que a nossa aceitação está para além daquilo que a gente deseja. E as provações estão muito relacionadas a isso, né? Se eu tenho medo da morte, as provações virão de determinada forma que me faça encarar isso. Se eu tenho determinados medos, as provações elas vão vir para gerar esse equilíbrio. Então é por isso que quando a gente começa a planejar e estar próximo de realizar aquilo que a gente almeja e que mais faz sentido para a nossa alma, o primeiro ponto é entrar nesse estado de aceitação. Talvez as coisas não saiam como você planejou, mas o seu planejamento te aproxima dos seus objetivos e faz com que você mantenha essa firmeza para aceitar, inclusive, as provações quando você se dispõe a defender o que você valoriza. Então é aí que está o valor de todos os processos. Quando a gente entra nesse campo de provações, que é o que essa semana traz, não é para perder tempo se punindo, se martirizando, buscando um estado de perfeição, é para afirmar, é para lembrar que a gente está lidando com o básico, com a base, que muitas vezes é isso aqui, ó. Tá lembrando de se hidratar, de dormir, de se alimentar melhor, de fazer o básico bem feito. Firmou? Ótimo. A vida vai perguntar logo na sequência e durante esse processo, mas é isso mesmo que você quer? Tá fazendo muito bem o básico, tá conseguindo estender ali a mão para alcançar a toalha, para pegar as chaves, porque elas já estão organizadas no mesmo lugar? Você sustenta o que você está pedindo para fazer as coisas e as dinâmicas mínimas acontecer? Então, agora você está pedindo mudança, está pedindo para crescer, para expandir, mas e aí como é que está a sua vida básica, as suas relações mais próximas, as suas dinâmicas mais repetitivas para dar sustentação para essa mudança que você diz que quer? Porque quando essas provações vêm, elas vão mexendo exatamente nisso, apontando aonde tem falhas que não estão visíveis em dinâmicas que já estão acontecendo. E muitas vezes isso tem um preço alto, porque a gente desloca a energia de um lugar para conseguir colocar em outro. E se a gente começa a fazer esse deslocamento energético, mesmo diante das provações, ou seja, mesmo aceitando as nossas limitações, aceitando as situações que acontecem como esse teste de fé em si mesmo, do quanto a gente sustenta e suporta a vida que a gente escolheu, o destino ele mede com a mesma consistência. É um reflexo da forma como a gente está lidando com a vida. E ele mede principalmente, né, se a gente for olhar essa questão mais ampla de que a nossa matriz divina mede aquilo que acontece na nossa vida pela nossa programação com base no nosso caráter, nas nossas condutas, o destino ele mede pela nossa constância, porque ele é puro movimento, ele mede pela nossa rotina, mede pelas nossas repetições, mede pela nossa disciplina, mede pela coerência entre o que a gente pensa, o que a gente fala e o que a gente sente. Essa consistência que faz com que a gente se alinhe com o nosso destino. E isso exige, obviamente, muita maturidade para lidar com esses BOs que estão alojados nas nossas rotinas, não estão nos grandes acontecimentos, estão nesses micro acontecimentos. E aí, quando a gente olha para o nosso 3 de copas, 3 de copas no tarô mitológico, ele traz exatamente aquilo que a gente precisa tirar da mochila, que é esse estado de encantamento aqui. O 3 de copas, ele traz algo interessante nesse mito de Eros e Psique, e já foi um naipe que a gente trouxe na semana passada,
que é justamente o momento onde eles estão comemorando, né? As ninfas estão ali celebrando, trazendo essa comemoração. É uma chave linda, parece algo muito positivo acontecendo, aquele momento que a gente está apaixonado, é o começo de ano, é o começo de uma relação, é uma coisa assim, é a pura vida acontecendo. Mas, se ela tá na mochila, isso aqui é um alerta, né? É aquela coisa de já ficou bastante tempo aí na festinha, já teve aí suas férias, excesso de barulho. Excesso de barulho, excesso de celebração, tá bom, ainda estamos em janeiro, legal, mas aqui a gente tá falando de um tempo frequencial, não é de calendário. Para mim, Vanessa, o aniversário em março e o ano novo astrológico e os meus planos para este mês fazem com que eu sinta que o ano só realmente começa lá. Tô lá. Mas, para a realidade agora, na minha dinâmica com os meus filhos, com as minhas clientes, com as minhas consulentes, eu ainda tô numa mesma linha temporal do ano anterior, resolvendo coisas numa dinâmica onde eu preciso entender exatamente isso aqui. O que tem que tirar de excesso? Porque quando eu libero essas coisas, se eu tô fazendo muito social, eu tô querendo algum tipo de compensação, se eu tô fazendo muita dinâmica que não tem a ver com aquilo que eu preciso priorizar, eu preciso liberar uma dispersão, preciso liberar validação, o que está acontecendo aqui? E esse é o grande ponto. A gente aprender nesse momento a liberar aquilo que está sendo ofertado gratuitamente, que foi o que eu comecei a falar sobre essas distrações aqui em rede metálica digital. Vai ser sempre ofertado coisas incríveis e a vida, ela reproduz essa mesma dinâmica. A gente sempre vai ter coisas muito divertidas, muito mais prazerosas para serem feitas. E é assim que a gente foi condicionado a liberar a nossa energia vital com tudo e com todos, menos com a gente mesma. Isso é um processo de maturidade. Quando a gente esquece o nosso próprio eixo, mas não tenha dúvidas de que a generosidade da pura vida acontecendo vai te mostrar de todas as formas como voltar para isso e restabelecer essa conexão. Então, se é uma semana de escolher com quem, como, que dia, quanto tempo você troca a sua energia vital, isso significa que esse é um aprendizado base. Assim como, de novo, tomar água. Se não aprende a fazer isso nessa nossa quarentena vibracional, você não tem combustível para descer a montanha depois. Então, a nossa energia é combustível para subir e descer a montanha. Eu deixei os comentários abertos para ver se eu consigo enxergar hoje, porque o oráculo passado eu não conseguia. Paola? Oi, Paola! Disse, guria, tudo que eu precisava ouvir para reforçar o sentir aqui. Tava com saudades do oráculo. Obrigada. Obrigada a você pela sua presença, Paola. Que alegria essa interação. É isso, é para isso que serve o oráculo, né, gente? Para reforçar aquilo que já está acontecendo. Nada de novidade, só uma organização básica aqui. Mas e aí, como é que a gente abre caminhos, né? A gente abre caminhos com um 7 de ouros. Repara, espia na cara do homem. Eita, será que eu troco as minhas 6 moedas por essa vaquinha, uma moeda só? Sei não, hein? Tá, só que a grande questão é essa, né? Essa é a nossa carta de nosso 7 de ouros para abrir caminhos. Então pensa que isso é perfeito para essa alunação de Capricórnio, para esse estado em que nós estamos, para esse estado que estamos emergindo ainda, né? Porque a gente olha exatamente para esse plantio consciente. Você não tem exatamente como arriscar, como se lançar na sorte. Não sei, vamos ver o que dá. Não, você vai precisar fazer isso aqui, ó.
Tá, vamos analisar aqui, porque isso vai me dar retorno. Isso aqui vai me gerar realmente uma colheita. Então, não posso ficar ansiosa para abrir caminhos. Vai lá, bora, quero ver o pau torando apenas. Vamos fazendo, vamos vendo o que acontece. Precisamos de método. Inclusive, esse é um ótimo momento para reestruturarmos nossos métodos, atualizar. Esse método que eu usei por esse tempo tá funcionando legal agora? Não tá? Então, o que você fizer agora tem retorno, né? E aqui para ilustrar, repara que esse homem na mitologia ele chama Dédalo. Dédalo tá lá no palácio do rei Minos e tá lá os seus pentáculos dourados. E ali a rainha Pacify tá mostrando exatamente essa outra opção. E ele tá ali angustiado, tem um certo desespero, porque o que está sendo oferecido por trás disso tem uma difícil decisão. Então, quando a gente olha que se a gente colocar atenção em determinada situação, aquela situação, aquela relação, aquele projeto, ele vai crescer. Ao mesmo tempo, você vai ter algum tipo de provação que vai falar, tá, mas isso aqui, o que você vai fazer para isso aqui também se desenvolver? Tá, mas e essa situação aqui? Você vai continuar com ela? Você vai finalizar? E esse é o ponto desta semana em questão, mas isso reverbera em camada sempre. Isso significa que a gente vai ver que tem alguns fatores que estão entrando na nossa história, uma proposta que pode ser melhor do que aquilo que você estava projetando para fazer agora, é uma situação que vai, de certa forma, tirar aquilo que estava sendo muito bom da reta, que vai falar, ó, isso aqui não vai mais fazer parte. Mas, de qualquer forma, é muito importante trazer essa reflexão. Qual é a situação que você está sendo chamada a decidir para entrar nesse modo construção com mais segurança? Quais são as possibilidades que, por mais que te anime, alegria, já vamos comemorar, olha que legal isso aqui que pode acontecer, é muito duvidoso, é muito incerto. E talvez não te leve realmente para essa direção de aceitar a pura vida acontecendo daqui a alguns dias. Então, esses potenciais de crescimento que um 7 de ouros traz, ele fala primeiro sobre essa decisão, ela é difícil, a característica dessa decisão é difícil. Você vai precisar prever os riscos, os acertos, os erros, mas o mais importante é entender que para você receber essa nova informação, de algo você vai ter que abrir mão. Então, quando você entende que se você vai continuar desenvolvendo o que você já construiu, sustentar, fazer a manutenção, ou você vai se empenhar numa coisa completamente nova, você já entende também o quanto essa questão de base vai mexer muito. Porque para você ter paciência estratégica, você precisa estar com toda a sua biologia e as suas emoções em dia. Para você fazer novas coisas, você não vai poder correr com o tempo, não vai poder imprimir velocidade em coisas que você sabe que vão precisar mais de trabalho bem feito e um objetivo com este plano real. Então, a grande estratégia da paciência nos dá esse discernimento de entender essa escolha difícil que muda tudo. Mais um conselho para a gente finalizar, então, compreendendo que abrir caminhos agora está nas nossas mãos, diante de uma decisão. A gente tem agora o baralho de Maria Padilha, na frequência de Dona Sete Saias, para finalizar o nosso oráculo, com a carta magnética da boa sorte, do casamento feliz. Porém, contudo, todavia, roubo ou perdas ou desgaste ou pessoa perigosa,
aparece logo depois dessa sequência bonita, ou seja, o campo está favorável? O campo está favorável para essa tomada de decisão, para entender que beleza, já estamos aqui num tempo propício para construir e lidar melhor com essas novas escolhas. Existe proteção, existe retorno, existe vias, existe como você conseguir colapsar todos esses fatores para ajustar numa mesma linha temporal. Existe esse apoio material e espiritual, que se você observar bem, você consegue conectar essas duas forças para atuarem juntas. E é exatamente por isso que essa boa sorte traz um casamento feliz. Isso aqui, como conselho, fala de conseguir perceber também que essas parcerias e aquilo que você não está conseguindo ajustar, você não precisa quebrar a cabeça sozinho, precisa conversar com quem você precisa conversar, precisa se unir com quem você precisa se unir, precisa entender essas alianças também. Se tem pessoas que você não quer mais gastar a sua energia ou situações que você não quer mais investir dinheiro e energia, você precisa transpor para aquilo que vai te dar essa sustentação, garantia no sentido de pessoas que vão e situações que vão sustentar esse futuro próximo junto. E aí você percebe que não é sorte. É sorte e decisão, sorte e escolha, é proteção e discernimento, é sorte com comprometimento, é fazer disso tudo um grande alinhamento diário. Você percebe que aquilo que a maioria das pessoas dizem, que sorte de fulano, que sorte de fulana, nos backstages a gente sabe que não tem nada de sorte, que tem um compromisso, tem uma dinâmica, tem uma rotina, tem uma disciplina que ninguém nunca vai ver, por isso nós não precisamos fazer as coisas para validação, mas sim para estar alinhado com o nosso destino, com o nosso ori, com a nossa consciência. E aí que a gente consegue antecipar essa cilada aqui. O que acontece? Se eu compreendo que essa dinâmica ela tá vindo, a pura vida está acontecendo, os caminhos estão se abrindo para eu fazer aquilo que tem que ser feito, que eu tô com essa brecha temporal para fazer exatamente isso, e ali a gente tem um aviso de roubo, de perda, de desgaste, é porque a gente não expande sem vigiar. É aquela coisa de vigia. Repare, bote reparo em todas as coisas, não com tensão, não para ficar vigiando as coisas com medo, com tensão, mas repare no quanto de energia você está gastando para fazer uma determinada coisa que poderia ser mais simples, ou no quanto de energia você está tirando e se desgastando. Vigia as pessoas que estão ao teu redor, fingindo que vão estar com você quando as coisas funcionarem e derem certo, mas não vão se alegrar muito. Vigia o tipo de troca que você tem com os ambientes, com as situações, o quanto você realmente precisa ou não estar em determinadas dinâmicas. E o principal, que são as distrações. O mais difícil, porque isso aqui, é a todo momento. Então, o risco de vazamento energético é o que mais chama atenção nessa semana, porque é uma semana onde a gente precisa evitar vampirizações, evitar situações nos sugando, situações drenando a nossa força. E isso, como eu falei, tá em pequenas escolhas que parecem muito inocentes. Aquele nãozinho que você não falou, aquela situação que você falou, vamos deixar assim mesmo, mas que arrancam o brilho da rota principal. E as coisas ficam muito nebulosas com facilidade, às vezes por questões de horas, dias ou até semanas, por conta de pequenas falhas de distrações. E eu falo isso para mim mesma, falo isso para vocês, porque isso é para todos nós nesse momento. Entender que são coisas pequenas que podem nos tirar do nosso caminho, muito pequenas. Então, essa semana, que já estamos no meio dela, ela tem tudo para ser extremamente próspera, trazer essa organização de base, mas
se a gente começa a corresponder 1, 2, 3, 4, 5 vezes com as holografias que estão projetadas para cumprir o seu papel de distração, é complicado. A gente perde muito daquilo que a gente está colocando. Então, programa, alinha os objetivos, a montanha a gente sobe, mas para descer com essa maestria, a gente precisa colocar realmente essa energia com firmeza e presença agora. É treino, né? Assim como é o treino físico para a gente fazer esse processo, é um treino também para que a gente faça essa colheita, sustente isso. E essa boa sorte e estabilidade, a gente não precisa lidar como se não fosse normal quando as coisas estão bem. A gente pode sim naturalizar o estar bem, o estar prosperando, as coisas estarem acontecendo, mas a gente não pode permitir que roubos, perdas e desgastes sejam constantes por querer otimizar uma situação que depende muito do quanto de valor energético a gente dá para aquilo que a gente faz. Então não vou permitir que determinadas situações roubem minha energia gratuitamente se eu estou investindo tempo e energia em determinadas situações. E aqui, é claro, a gente está falando de uma forma muito abrangente e simbólica para que cada um possa usar como é que vai sustentar essa escolha nessa semana, de acordo com os seus próprios investimentos, valores, dinâmicas, trocas e insights que principalmente esse encontro de Vênus e Mercúrio em Aquário nos trazem. Todas essas coisas podem se tornar maravilhosos planos em ação daqui a alguns dias e que a pura vida acontecendo nos mostre, mas que a gente também mostre o nosso valor para a pura vida acontecendo. Graças a quem estava aqui comigo hoje, graças a quem vai assistir gravado e vai chegar depois, e graças a quem nunca vai chegar, porque é assim mesmo, gente. É assim que a gente vai juntos e avante. Besitos, até semana que vem.